cada cantinho do mundo, em cada gota d'água e até mesmo dentro da gente, existe um universo inteiro, invisível, pulsando com vida. Hoje a gente vai mergulhar nesse mundo para descobrir que as bactérias, que muitas vezes a gente só lembra como germes, são na verdade as verdadeiras arquitetas do nosso planeta. Essa pergunta, né? A gente sempre levanta a cabeça e olha para as estrelas buscando uma resposta. Mas e se a resposta estivesse muito, mas muito mais perto? Na nossa pele, dentro dos nossos órgãos? A verdade é que a gente nunca está sozinho. Carregamos um ecossistema inteiro com a gente. É exatamente isso. A grande maioria da vida na Terra a gente nem consegue ver. Muito antes de qualquer planta, qualquer dinossauro, qualquer ser humano, foram as bactérias que dominaram o planeta. Elas são as mestras da sobrevivência, estão por aqui há mais de 3 bilhões e meio de anos e literalmente moldaram a atmosfera e os oceanos que a gente conhece hoje. Para a gente entender a importância delas, primeiro a gente precisa dar uma olhada no quadro geral, ver onde é que elas se encaixam no grande esquema da vida. A biologia moderna organiza todos os seres vivos em 3 domínios principais. E aqui está um mapa da vida. Nós, junto com todos os animais, plantas e fungos, estamos ali no domínio Eucária. Nossas células têm um núcleo todo organizadinho. Mas olha só que interessante, as bactérias formam um domínio inteiro só para elas, e as arqueias outro. São os procariontes, organismos com células muito mais simples, muito mais antigas. Isso por si só já mostra o quão fundamentais elas são na história da vida. Ok, agora que a gente já localizou as bactérias, vamos dar um super zoom e ver como uma única célula bacteriana é construída. Pode parecer simples, mas cada pecinha ali é, na verdade, uma ferramenta super especializada para a sobrevivência. Dá uma olhada nesse verdadeiro canivete suíço da sobrevivência. Por fora, a cápsula funciona como um escudo de invisibilidade, ajudando a bactéria a se esconder das células de defesa do nosso corpo. Logo abaixo, a parede celular é tipo uma armadura rígida. Se precisar se mexer, ela usa os flagelos, que são como motores de popa. E o mais impressionante, se o ambiente ficar hostil, ela pode formar um endosporo, que é tipo uma cápsula do tempo, e ficar ali dormente, esperando por dias melhores. Vamos focar um pouco mais nessa parede celular. O principal material dela é o peptídeo glicano. Pensa nele como uma malha de aço molecular que dá forma e protege a bactéria. E a espessura dessa armadura é tão importante, mas tão importante, que é a base de um dos testes mais clássicos da microbiologia, a coloração de grão. É com base nela que a gente divide as bactérias em gram-positivas, que têm uma armadura bem grossa, e as gram-negativas com uma mais fininha. E essa parte aqui, isso mostra a genialidade das bactérias. Além do seu DNA principal, do seu cromossomo, elas têm esses plasmídios. São como pequenos pendrives genéticos que podem ser trocados de uma bactéria para outra. E o que tem nesses pendrives? Habilidades especiais. Por exemplo, a receita para resistir a um antibiótico. É a rede social do mundo microbiano, compartilhando informação para todo mundo se adaptar mais rápido. Então, como é que esses organismos tão pequenos e aparentemente simples conseguiram dominar o planeta inteiro? Bom, a resposta está na incrível diversidade que elas têm para se alimentar, respirar e, claro, se reproduzir. Essa diversidade toda começa, acredite, pela forma. Tem os cocos, que são umas bolinhas, os bacilos, que parecem bastões, e os espiralares, que são como molas. E essa variedade não é só estética, não. Cada formato tem uma função. Uma forma de espiral, por exemplo, pode ajudar uma bactéria a nadar melhor através de um muco espesso. No mundo microbiano, a forma realmente importa. A diversidade continua na maneira como elas respiram. As aeróbias precisam de oxigênio para viver, igualzinho a gente. Já para as anaeróbias, o oxigênio é veneno puro. É por isso que a bactéria do tétano, por exemplo, adora um ferimento profundo, bem longe do ar. E ainda tem as mais versáteis de todas, as facultativas. Elas usam oxigênio se tiver, mas se não tiver, tudo bem, elas se viram sem ele. E a reprodução delas é uma aula de eficiência. É um processo chamado fissão binária. Basicamente, uma célula cresce um pouquinho, duplica seu DNA e se divide em 2 cópias idênticas. Simples assim. Só que a velocidade é impressionante. Uma bactéria como a E. coli, em condições ideais, pode se dividir a cada 20 minutos. Sabe o que isso significa? Que em menos de 7 horas, uma única célula pode gerar mais de 1 milhão de descendentes. É o poder do crescimento exponencial na prática. E agora, a gente vai trazer essa conversa toda para um lugar bem mais pessoal. Vamos entender como tudo isso se aplica a nós. Vamos conhecer os trilhões de passageiros que vivem dentro e sobre o nosso corpo todos os dias. 100 trilhões.
Parece até erro de digitação, mas não é. 100 trilhões. A estimativa é que para cada célula humana no nosso corpo existam até 10 células de bactérias. Para pensar nisso. Em número de células, somos mais micróbios do que humanos. É uma ideia que muda completamente a nossa perspectiva sobre o que nós somos, não é mesmo? Mas nem todos esses micróbios são iguais. A gente pode pensar em dois grupos. A microbiota residente, que são os nossos parceiros de longa data, os moradores fixos, eles nos ajudam, treinam nosso sistema imunológico. E tem a microbiota transitória, que são os turistas, os visitantes que ficam por um tempo e depois vão embora. Geralmente são inofensivos, a não ser que os moradores locais estejam em crise. Vamos começar pela nossa fronteira com o mundo, a pele. Ela não é só uma barreira física, é uma barreira biológica superativa. É coberta por um ecossistema de bactérias e fungos que funciona como nosso primeiro exército, defendendo o território contra invasores indesejados. A jornada pelo nosso sistema digestório mostra bem como as bactérias se adaptam. O estômago, com aquela acidez toda, é quase um deserto. Poucos sobrevivem ali. Mas quando a gente chega nos intestinos, uau! Ali a gente encontra a maior e mais diversa metrópole microbiana do nosso corpo. E esses habitantes não estão só de passagem, não. Eles são parceiros essenciais que nos ajudam a digerir o que a gente come e a absorver nutrientes vitais. Essa relação de parceria, no entanto, é super delicada. É um equilíbrio fino. E às vezes os nossos próprios micróbios, os nossos aliados, podem se voltar contra nós. O conceito-chave para entender isso é o de patógeno oportunista. O que é isso? É uma bactéria que, no seu lugar de costume, é tranquila, inofensiva ou até ajuda. Mas se ela tiver uma oportunidade, por exemplo, uma queda na nossa imunidade, ou se ela for parar onde não devia, tipo uma bactéria do intestino que vai parar no trato urinário, aí sim ela pode causar uma infecção séria. É o micro-organismo certo no lugar errado. E o que quebra essa aliança? O que pode desequilibrar tudo? A resposta muitas vezes está nas nossas escolhas. Antibióticos, por exemplo, são como bombas atômicas para esse ecossistema. Eles matam os inimigos, sim, mas devastam as populações de aliados junto. Uma dieta pobre, estresse, falhas na higiene, tudo isso pode alterar o ambiente e dar chance para que esses oportunistas tomem conta. A saúde da nossa microbiota está, literalmente, nas nossas mãos. E a gente termina com essa reflexão. Nós não estamos apenas nos alimentando, estamos alimentando e cuidando de um ecossistema inteiro que vive em nós. Entender essa relação, essa simbiose e o seu equilíbrio delicado é um dos campos mais fascinantes da ciência hoje em dia. E é, no fim das contas, fundamental para a nossa própria saúde.